Muito bem, então estamos aqui para algumas dicas para a disciplina de classificação de solos do curso de agronomia da Universidade Federal de Santa Maria. As dicas de hoje serão sobre os atributos diagnósticos do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Então, alguns atributos que têm relação com a química do solo. Primeiro, atividade da fração argila. O que é a atividade da fração argila? Nada mais do que a CTC apenas da fração argila. Então, a atividade da argila, para nós determinarmos, nós pegamos o valor da CTC do solo, dividimos pela percentagem de argila do solo ou do horizonte e multiplicamos por 100 e nós teremos então o valor da atividade da argila. Lembrando que nós vamos chamar de argila atividade alta se o valor for maior ou igual a 20 centimol carga quilo, que é a unidade da CTC, e atividade argila baixa quando o valor for menor que 27 centimol carga quilo. Lembrando que a CTC do solo, é devido a quem? É devido à presença das cargas negativas no colóide mineral ou orgânico, no qual estão adsorvidos os cátions, na sua maioria cálcio, magnésio, potássio, sódio, hidrogênio e alumínio. Lembrando que os cátions básicos, por terem reação básica, são chamados de bases trocáveis, ou cátions básicos, representados pela letra S. O hidrogênio e o alumínio, por terem reação ácida, é chamado de acidez potencial ou acidez extraível, desde que quando feita a extração com uma solução tamponada a pH 7. Nesse caso, quando nós temos todos os valores de cálcio, magnésio, potássio, sódio, hidrogênio, alumínio extraídos com uma solução tamponada a pH 7, nós vamos ter a CTC do solo a pH 7 ou CTC potencial. Muito bem. Se nós quisermos saber, por exemplo, quanto de bases nós temos dentro da CTC, nós vamos nos referir à saturação por bases, representado pela letra V, V%. Então, V% é a quantidade de bases que tem na CTC vezes 100. Isso é muito importante, por quê? Porque isso é um caráter utilizado para fins de classificação, que é o caráter eutrófico e o caráter distrófico. Por exemplo, é utilizado lá no terceiro nível categórico do sistema brasileiro, conforme esses exemplos que vocês podem ver. Argissolo vermelho distrófico significa que a saturação por base no horizonte B é menor que 50%. Nitossolo vermelho eutrófico significa que esse nitossolo vermelho tem um caráter eutrófico, ou seja, a saturação por base maior que 50% no horizonte B. Outra informação importante para fins de classificação é o caráter alumínico e o caráter alítico. Como é que nós determinamos? Determinamos, como o próprio nome está dizendo, com a presença, quando a presença do alumínio é elevada. Como é que nós determinamos? A L% é o teor de alumínio dividido pela CTC efetiva, e aí vale lembrar de novo que a CTC efetiva é a CTC do solo ao pH natural do solo, sem levar em consideração esse hidrogênio, que é fortemente retido por ligação covalente. Então, é apenas a CTC efetiva, é apenas a soma das bases trocáveis mais o alumínio trocável, sem levar em conta o hidrogênio. Então, a CTC efetiva é o S mais o AE. Muito bem. Se o teor de alumínio for maior ou igual a 50%, isso é um teor de alumínio elevado. Além disso, se o solo for completamente dessaturado e o teor de alumínio extraído for maior ou igual a 4 centimol carga quilo, nós podemos ter o caráter alumínico ou o caráter alítico. O caráter alumínico, a diferença é que a atividade da argila é menor que 20 centimol carga quilo, enquanto que o caráter alítico, a atividade da argila é maior ou igual a 20 centimol carga quilo.
Nós temos ainda outra informação importante, é o caráter sódico ou caráter solódico. Nós determinamos pela saturação por sódio, pegando o teor de sódio, obtido através da análise de solo, dividido pela CTC vezes 100, certo? Muito bem, se o Na% for entre 6 e valores menores que 15%, nós teremos o caráter solódico. Se o teor de sódio, se o Na% for maior ou igual a 15%, nós teremos o caráter sódico. Exemplo do caráter sódico dá nome, né, ao planosolo nátrico, nátrico de nátrium. Então, um planosolo que tem um teor de sódio elevado que vai causar problemas sérios para as plantas não adaptadas. Ou, se os teores forem entre 6 e 15, esse nome vai aparecer aqui, ó, no exemplo, planosolo áplico eutrófico solódico. That's it.